Olha, eu vou ser muito sincero contigo. Eu gosto, cara, de trabalhar com você, porque você tem a leveza, né? Você tem a leveza, mas você fala... Quando você tem que ser assertivo, você fala. Obrigado. A minha mãe até fala isso. Ela gosta muito de você, que você brinca, aí você fala, dona Alzeni. Ela fala assim, poxa, dona, o Ale é bom que ele fala sério e fala também de uma forma leve. Na sua opinião, Ale, eu não vou nem pra você elencar o tanto de problema que teve muito erro na condução do Cruzeiro em 2023, né? Mas o que deve ser feito nesses 7 jogos finais para um cara que está vivenciando Minas Gerais, vivenciando o comentário esportivo aqui em Minas Gerais, igual você está vivenciando, você entrou mesmo para entender o que é, por exemplo, o Cruzeiro? O que deve ser feito, Ale? Eu acho que já existe uma mobilização, principalmente depois da derrota para o Internacional, em que o couro comeu na casa do Noca, viu, o Pance? Os jogadores tiveram uma discussão ali, entraram em rota de colisão, porque ninguém está satisfeito. Ninguém está satisfeito, nem com a produção individual, nem com a produção coletiva. Então, houve uma cobrança muito grande entre eles. E aí não tem nada a ver com a comissão técnica, com a diretoria. Eles têm se cobrado bastante, principalmente agora, que azedou mesmo o caldo, né? Definitivamente, entrando pela primeira vez na zona do rebaixamento. E eles têm se cobrado muito. Entre eles? Entre eles. Justamente para que exista uma concentração maior, que exista uma entrega maior. E aí eu não estou falando só do treino e do jogo. Para esse nível de disputa tão difícil quanto tem se mostrado, como esse Campeonato Brasileiro, que é um dos melhores disparados, né? Até pelos times que subiram ano passado, você vê que tem disputa para título, tem disputa para G4, tem disputa para Libertadores, tem disputa contra o rebaixamento, tem disputa para tudo. Tudo mesmo. Né? E você pega o primeiro colocado que perde pro pessoal que tá lá embaixo, você pega, sabe? Então é uma disputa intensa. E eles têm se cobrado para que esse foco, ele exista, inclusive, quando você não tá no raio ali do Cruzeiro. Quando você tá em casa, quando você tem que descansar, quando você tem que repousar, se recuperar. Então já existe essa mobilização que eu acho que é o mais importante. É os caras entenderem que só eles podem tirar o Cruzeiro dessa situação. E é isso. É cada um dar um pouquinho mais do que normalmente tem feito. Eu não acho que falta vontade, não. Eu acho que muitas vezes falta futebol mesmo. Por exemplo, vou dar um exemplo aqui bem claro assim para o torcedor entender. Se o Cruzeiro joga bem contra o Inter, e o Inter joga bem também, os dois no limite deles, o Inter é favorito pro jogo. O Inter é favorito porque tem melhores peças. Aliás, é um exercício que eu convoco o torcedor do Cruzeiro. Você pegar o time titular, a base que vem jogando do Cruzeiro, e tentar encaixar como titular em outras equipes. Você vai ter dificuldades, vai ter uma briga com os dois laterais, que são muito bons. São bons. São, pra mim, ô Ale, você já foi no ponto certo. Pra mim, Marlon e William são os melhores. Vamos colocar assim, comparado com outras equipes, vocês são bem melhor que outras equipes. Eu acho que ali você tem uma segurança ali de brigar bem, de olhar nos olhos e falar... De ter uma disputa, você quer dizer. Porque, por exemplo, o Bahia tem o Gilberto, que é um cara que era pretendido por todo mundo e que eu acho que, inclusive, deve ir para um time que brigue por título no ano que vem. Mas, enfim, você olha nos olhos, na lateral, nas duas, você olha nos olhos. Tem briga. Tem briga. O Lucas Silva, embora até outro dia ele fosse a 4ª opção do Grêmio, tem briga. Porque ele encaixou numa posição que lá ele não jogava. Mas eu acho que é também a sequência de jogos, ele se sentir confiante e tal. Ele tá bem no Cruzeiro. Tá bem. Aí, dali pra frente, você já vai começar a ter dificuldade. Nós falamos de 3 nomes, hein? Por quê? O Matheus Pereira, que foi comprado, ele ainda não chegou. A verdade é essa. Todo mundo olha pra ele, você vê na passada, no toque, na condução, que ele é bom. Ele tem qualidade, muito. Ninguém tá falando que não. Só que ele não foi decisivo ainda. Ele foi contratado como exceção, numa contratação extraordinária, fora do padrão, pra ele ser o melhor do time. Não tenho dúvida. Não é isso? Até porque, vamos trazer uma informação aqui, Ale, segura aí o seu argumento que é legal. O Matheus Pereira, ele chega num salário que o Cruzeiro consegue pagar e há uma complementação do Al Hilal.
Aí. Há uma complementação do salário do Al-Hilal. E outro detalhe importante para a gente trazer aqui na mesa redonda, Ali, em relação ao Matheus Pereira. O Cruzeiro sabe os valores dessa operação. Esses valores já estão fechados, caso o Cruzeiro queira contratá-lo em definitivo, né? Já está fechado esse valor. É um valor que hoje... Fechado assim, o Cruzeiro sabe qual é, não está fechado com o Al-Hilal. Isso, está fechado, vamos dizer assim, a operação, caso o Cruzeiro queira comprar, né? Igual, por exemplo, o Fernando, o valor já está estabelecido, não tem como mexer, né? Quero dizer nesse sentido. Então, vai muito do que ele mostrar também daqui para frente, porque o cara chega no Brasil e acha que, opa, tô aqui, beleza, tô no time do meu coração, que o Matheus todo mundo sabe que é cruzeirense, e vou seguir minha vida. Não é bem assim. Não é bem assim. Quando ele chegou, certamente, ele chegou com esse cartaz, mas vai ter que jogar também bola, né, Ale? E aí, o outro que você Desculpa, tá, Ale? Só para trazer uma informação, para não perder o ponto. Não, importante. Então, hoje, o Matheus, pelo que ele tem jogado, aí o Matheus você já não coloca muito na disputa com os titulares dos outros times. Pelo que ele tem jogado. Sim. E o outro que você pode colocar nessa briga aí é o Bruno Rodrigues, mas como jogador aberto pela esquerda. O Bruno Rodrigues como centroavante, você vai perder a disputa, assim, da maioria dos clubes. Inclusive, se você pegar os clubes que estão brigando com o Cruzeiro, todos eles têm um centroavante que vai lá e que garante os golzinhos. Pode pegar. Cruzeiro é o pior ataque da Série A, Lê. Então, assim, o Bruno, eu acho que ele entra numa briga ali, você vai ter uma disputa aqui e ali, o Bruno vai ganhar, vai perder. Mas como jogador aberto pela esquerda, como centroavante, tem várias coisas que a raça e a categoria do Bruno, que elas escondem. Por exemplo, tempo de bola, sabe? Antecipação do zagueiro. Tudo isso o Bruno não tem, porque ele não tem o cacuete, ele não foi formado para fazer aquela posição. Você fala assim, pô, mas o cara sabia, o centroavante sabia onde ia a bola. É da função do centroavante. Ele não é dele. Ele vai lá, vai dar uma cabeçada no zagueiro, vai jogar em velocidade, vai driblar, vai fazer isso, vai aquilo. Mas ele não tem o cacuete. Não tem o cacuete. E a justificativa da comissão técnica é a seguinte. Olha, eu já testei todo mundo lá. O Bruno é o menos pior. Até porque o Bruno, a gente sabe muito bem, que ele não vai dar migué porque ele tá na posição errada. Ele quer ficar no time. Ele vai lutar. Ele vai lutar, ele vai brigar. Então, o Bruno é o menos pior. Agora, aí é o peso, você tem que colocar na balança. Mas você colocar o Bruno lá, que é o menos pior de centroavante, que muitas vezes não vai resolver teu problema, e tirar ele da dele, que normalmente ele é decisivo, vale a pena. Mas, enfim, fato é que hoje você pode olhar nos olhos em 3 posições. São os laterais e o Lucas. Em 3 posições. No mais, você vai ter muita dificuldade, cara. E aí mostra a fragilidade desse elenco. E aí, Pio, eu